Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Que bom que você está aqui com a gente nesse sábado para estudar a lição no seu Pega a Lição. É isso mesmo, sábado 3 da tarde, nosso queridíssimo Pega a Lição. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você veio aqui para o nosso 9º encontro. Isso mesmo, o ano já tá acabando, já tô ficando com saudade de 2023. A gente já tá aqui no finalzinho, na última semana de novembro, já comecinho de dezembro, já tá escutando, você já tá escutando sinos natalinos aí, e 2024 já as portas para começar, mas ainda estamos aqui na 9ª lição do Pega a Lição, no Evangelho no Adventismo. Lição Identidade. A lição tá acabando, mas já tá deixando saudade. Deixa eu te dar um recado especial. Bendito, se esse trimestre tu não teve lição, amigo, atende o apelo do Senhor, assina a tua lição da Escola Sabatina ou baixa teu aplicativo para você ter todas as lições. A lição ela é previamente preparada com o objetivo de te ajudar na sua comunhão pessoal. Então você não pode passar 2024 sem lição. Então já baixa e pega ou baixa o 7Me, onde você vai encontrar a tua lição, ou vai na CPB da tua cidade, compra uma lição ou assina pela internet, mas não fica sem lição da Escola Sabatina. Jovem do Senhor, jovem salvo, abençoado, um bendito de verdade, tem que ter lição da Escola Sabatina. Então, já fica aqui a minha dica pra você, tá legal? Como você sabe, todos os encontros eu trago aqui pessoas especiais e dessa vez estou trazendo um trio de jovens aqui para estar conosco. Vou começar aqui pela minha direita, meu querido amigo Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo certo, pastor. Mais uma vez aqui, né? Tava semana passada e mais uma vez para discutir e conversar, aprender junto com vocês, né? Obrigado, Daniel. Semana passada eu gostei muito da sua participação, Daniel. Textos profundos ali e tal. Gostei muito aí da sua participação com a gente aí. Legal. Tá bom? Já tá convidado para voltar outras vezes. Tá legal? É isso, já tá aceitado já. Já aceitou já. Maravilha, então. Vou contar com você. À frente do Daniel eu tenho a Super Gil. Tudo bem, Gil? Como é que você tá? Tudo bem, pastor. Tudo bem, pessoal. E tô feliz de estar aqui de novo. Que bom, Gil. Seja bem-vinda. Né? Hoje você veio só, né? Hoje o esposão o Rafa Rafael não tá por aqui, né? Mas ele é sempre bem-vindo também. Já esteve aqui com a gente 2 vezes. Vai estar em outras oportunidades também, né, Gil? Certamente. Obrigado, Gil, por você ter vindo. Querido amigo Estevão, com sotaque angolano, que eu adoro. Como é que você tá, Estevão? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus, pastor. Que é bacana. É uma honra voltar para cá e espero estar aceito também os próximos convites. Tá? Olha aí, maravilha. Mas eu não tinha feito convite ainda. Valeu. Já fechou. Estevão, tem quanto tempo que você está no Brasil, Estevão? Já está convidado, com certeza. Muito obrigado, pastor. Tem 9 anos que eu estou aqui no Brasil. 9 anos já. você está aqui no Brasil. Rapaz, Sim. Você chegou novinho aqui, então. Chegou menininho. Cheguei, 17 anos. 17 anos você chegou aqui. Que legal. De lá para cá, segundo grau, você tem 9 anos, segundo grau e Isso. faculdade, foi isso? Isso, fiz o ensino médio no Espírito Santo, lá no EDESA, no Colégio Adventista. Sim. E depois fui para o NASP, Olha só. para fazer a faculdade de engenharia. Foi fazer faculdade de engenharia. Hoje engenheiro já trabalhando aqui na cidade. Graças a Deus. Que bacana, que legal. Você falou aí das faculdades adventistas. Vou deixar aqui um apelo. Você de casa, nós temos o NASP EAD também, temos o NASP presencial. Se você quiser estudar no NASP presencial, você faz os concursos. Se você quiser ir no EAD, me procura, que eu tenho um amigo, Jefferson, que já esteve aqui com a gente. E nós estamos justamente no período da renovação de matrículas, de um monte de coisa. E a gente pode te ajudar, de repente, com uma bolsa. Procura a gente aqui pelo podcast ou me procura no Instagram, Gabriel G. Manuel. Matheus vai colocar aqui embaixo para você, Gabriel G. Manuel ou @jovensapac. Pastor, quero estudar, precisava de uma ajudinha, um empurrãozinho para estar no NASP EAD aí, para eu estar estudando. Então me procura lá que eu te ajudo, tá bom? E Estevão, tá curtindo o Brasil? Estou gostando, pastor. Tá gostando? Bastante. Vai ficar por aqui com a gente? A princípio, sim. A princípio já vão 9 anos, você já é nosso. Já é nosso. É. Pelo menos 1/3 já é nosso, né? Porque Com você certeza. já tem 26 aí, né? 1/3 da vida quase já passou com a gente aqui no Brasil. Se demora, vai virar mais brasileiro que angolano. E detalhe, eu não era adventista em Angola. Não era adventista em Angola? Eu caí como uma de paraquedas no colégio adventista lá do Espírito Santo. no Certo. EDESA. Aí depois, como a maior parte do pessoal do colégio adventista lá no ensino médio, vamos pro NASP, o NASP. Aí Sim. conseguimos ingressar no NASP e tô aqui hoje. E tá aqui hoje. Lá conheceu o Evangelho. Graças a Deus. E eu me batizei no NASP em 2019 ou 20. Tenho culto, depois eu mando pro pastor. Olha só que legal. Seja bem-vindo, Estevam. Você já é nosso, Estevam. Obrigado, Eu sempre brinco com você pastor. que você é jogador caro. Você é nosso. Tamo junto aqui. Mas, meninos, obrigado por vocês terem vindo, estarem com a gente aqui para estudar a lição. E nós já vamos iniciar. A lição tá tão bonita, o Evangelho no Adventismo. Só que antes da gente iniciar,
pedir para minha amiga Gil fazer a oração de iniciar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado porque estamos reunidos para estudar a Tua Palavra, que o Seu Espírito Santo nos guie, nos motive, nos ajude a entender mais o Teu Evangelho e abençoe também cada pessoa que está assistindo, cada pessoa aqui que vai participar, que o Senhor esteja nos conduzindo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gil, pela oração. Meninos, o Evangelho no Adventismo. Dessa vez, na figurinha aí, na nossa tirinha, nós temos uma única imagem e eu gostei muito dessa imagem, só que eu quero agora o parecer de vocês. O que vocês me dizem dessa imagem aqui? Eu vejo que quem vai até Jesus sai diferente, né? Então a pessoa ela pode ir de qualquer forma. Aqui na tirinha, né, parece alguém que está levando sua bagagem, né? Uma pessoa talvez sofrendo, mas no final ela sai diferente. Então essa é a mensagem, né? Se você encontra Jesus, você sai diferente. Foi até a cruz e já saiu diferente aí. Que bacana. E você, Daniel, qual a tua impressão? Que o evangelho é transformador, né? Tem o rapaz aqui cheio de peso, cheio de carga nas costas ali. E você vê que ao redor da cruz tem muitas outras sacolas, né? Sim. Cheio de coisa dentro. E me lembra daquela passagem padrão, né? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. E é exatamente, o evangelho transforma, ele te tira uma carga que, né, foi pago na cruz. Muito bem colocado, Daniel. Bacana mesmo. Eu nem tinha reparado nas bolsas que estão no pé da cruz ali. Outras pessoas já haviam deixado essas bolsas, né? Olha só. Estevão, qual a tua impressão? Assim, para o Daniel e a Gil que já estudaram, eles vão... E assim, eu queria trazer o contexto para um pessoal mais inocente. Se parar para pensar e olhar de primeira, nem parece que é a mesma pessoa. Parece que um tá cansado, tá levando e o outro tá saindo felizão. Sim. E esse do lado esquerdo tá curioso para saber o que aconteceu com ele. Sim. Nem parece que é a mesma pessoa, mas para quem estudou a lição vai saber que você leva os teus pecados, leva os teus problemas ao Senhor e você sairá de lá renovado. Muito bem colocado, Estevão. Então, basicamente ali, a cruz, então, é isso. Você leva os teus pecados, leva os teus problemas, os teus fardos, né? Eu tava olhando pra isso aqui, tem um filme cristão. Na verdade, ele é baseado num livro cristão que foi escrito durante o período da Reforma. Se eu não me engano, no ano 1600 e pouco ali, que é O Peregrino. E o peregrino é justamente um cristão que sai com fardos nas costas e vai passando por diversas situações até ele chegar no ponto de salvação aonde o fardo lhe é retirado, né? E aqui a gente vê exatamente isso. O cristão que vai até Cristo tem seu fardo retirado. Entretanto, a gente vê algo curioso aqui, né? O evangelho no adventismo. A gente precisa destacar agora duas coisas, meninos. Primeiro, o que é adventismo? Segundo, o que é o evangelho? Porque parece ser que as duas coisas, uma está interligada com a outra. E eu tenho certeza que as pessoas de casa, quem é adventista ou quem não é adventista, pode estar se perguntando assim, mas calma assim, uma igreja que precisa, o evangelho está dentro, como é que isso funciona? Qual a impressão de vocês aí, quando a gente começa a ver isso? O que é evangelho? Vamos começar pelo evangelho. O que seria o evangelho? O evangelho é mais as coisas substanciais. A gente pode dizer aqui o sacrifício do Senhor. A gente pode dizer aqui, por exemplo, oração, vida com o Senhor. Esse é o evangelho. Inclusive está retratado aqui também no sacrifício. Sim. Certo? Para mim, o evangelho... Já posso falar do adventismo? Pode falar, fica à vontade, Daniel. Vai lá, manda bala. Tá tudo interligado no final. Tá tudo interligado. A coisa é o seguinte. O sacrifício de Jesus na cruz... Assim, o evangelho não para aí. A gente também prega o advento. Sim. A vinda do Senhor para nos salvar. Nos salvou no pecado e está preparando para nós, né, as mansões celestiais para a gente poder viver com Ele, porque nós queremos viver aqui com Ele já, aqui na Terra, mas também a gente vai poder viver eternamente com Ele, né, face a face. Então, não é só o sacrifício, não é só esse evangelho de salvação, mas sim, quando a gente for transfigurado, assim, formos transformados de glória em glória, aí que vem o advento, a gente está pregando esse advento, essa vinda do Senhor, sabe? Então, essa é a ligação que eu tenho. Muito interessante. Fala, Gil, por favor. Trazendo um pouco assim para a lição também, e o que a gente viu nas outras semanas, que os pioneiros estavam, né, quando a igreja se instituiu, trazendo verdades que estavam por terra ou estavam escondidas, né? A questão do sábado, a questão da reforma de saúde, até a volta de Jesus, né? Então, todas essas coisas apareceram ali no final, quando a igreja estava se formando, e antes até na igreja em geral, né, com a reforma protestante, e quando
o evangelho, ele entra nesse contexto, muitas vezes, assim, quando a gente olha, a gente pensa, é estranho, né? Como assim essa lição tá falando do evangelho e a igreja, não é uma coisa só? Mas é que eles estavam tão preocupados, talvez lá no começo, com essas verdades, que aí ficou um pouquinho esquecido, né, o ponto-chave ali para ligar todas as coisas, né? Tudo isso que a gente tem falado nas semanas, nas outras lições, se liga em uma pessoa só, que é Cristo. Então, a base de todas as doutrinas e tudo aqui da nossa igreja e deveria ser da igreja cristã como um todo, é Jesus. Então, o evangelho, ele liga, né? Ele liga todas as coisas. Muito bem colocado. E aí, Estevão, e você, o que você acha? Eu resumiria como o advento, como a vinda de Jesus, que é a definição ideal, e o evangelho como ação. A ação a ser tomada na vinda de Jesus, que começou depois da morte dele. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou essa missão. Vão a todos os povos e levem o evangelho para todo mundo. É ação. Ele disse, façam. Essa é a ação. E essa ação é focada no advento, que será a volta de Jesus, que será a segunda volta dele. Muito bem colocado, meninos, porque a gente percebe uma coisa aqui. Quando a gente começa a falar do evangelho, é importante a gente deixar claro pro pessoal que o evangelho vem lá do original grego, todo mundo sabe disso, evangelion, boas novas. Quais são as boas novas? Existe salvação para você que está perdido. E essa salvação vem de Cristo Jesus. Ponto. Até aqui todos nós concordamos. Mas quando a gente volta para os primórdios da igreja, a gente percebe o seguinte: eles começaram, quando a igreja surgiu, a ter uma pregação, e quando foi restaurada a verdade dos 10 mandamentos, sobretudo a verdade do sábado, houve uma ênfase muito grande sobre o sábado e os 10 mandamentos. Ainda que verdadeiros, em algum momento da história, essa ênfase deu a entender que a salvação seria pela guarda dos mandamentos. E isso é algo que está muito equivocado mediante a Bíblia. Porque a salvação não é pela guarda dos mandamentos. A lei e os mandamentos, eles surgem, têm um papel crucial na história, mas como a gente está vendo na nossa tirinha aqui, a salvação vem unicamente pela graça de Cristo, né? E a gente percebe uma coisa aqui muito curiosa, e a gente precisa destacar. Como vocês falaram, já colocaram aqui, o evangelho é uma coisa, é Cristo. O adventismo, ele tem o evangelho e tem a crença na volta de Cristo. Ou seja, como você muito bem colocou, Daniel, uma coisa e a outra estão completamente interligadas, porque o evangelho anuncia que Jesus vai voltar, né? E agora a gente percebe uma coisa aqui muito interessante. Que relação existe, então, entre lei, fé e salvação? Como é que isso funciona? Porque a gente já está vendo na Bíblia aqui, eu vou citar um texto que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, calma aí. Em que ponto salvação, fé e lei se comunicam? E aí? Eu entendo assim que pela fé a gente entende que a salvação foi dada para nós, né? Então a gente tem fé na salvação, na graça de Cristo Jesus, e por conta disso a gente obedece a lei, entende os mandamentos e faz o que Deus pede. Então uma coisa é consequência da outra, né? Uma coisa liga com a outra. Se a gente tem fé, não tem como você aceitar a salvação sem fé, também não tem como você estar salvo se você não segue o que Deus pede. Então, as três coisas estão interligadas. Sim. E Jesus já diz também: estes são os que me amam, aqueles que obedecem os meus mandamentos. Por exemplo, a Ju é casada. Se ela falar pro seu esposo, Rafa, eu te amo, e não agir como se amasse ele, vale esse amor? Esse amor só pelo falar vale? Não, a gente consegue ver que ela ama o Rafa através das atitudes dela. E a mesma coisa com o evangelho. A gente não pode dizer: Senhor, eu te amo, na igreja, assim, pegar um sábado. Num sábado você tá ali na igreja e o resto da semana você se esquece do Senhor. Não faz o mínimo de sentido. E é nesse casamento que a gente se encontra. Eu amo tanto o Senhor que eu quero seguir Ele. Eu tenho uma vida em consonância com o que Ele diz. Porque eu demonstro o meu amor pra Ele. Entendeu? Muito bem colocado aqui, e vocês vão falando tudo isso, eu tava pensando aqui, né? Se a gente voltar nos primórdios, quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação entre o céu e a terra. Antes, obviamente, não era uma só coisa, mas Deus, ele vinha do céu, está na terra, e Adão e Eva, por não terem pecado, se Deus assim o desejasse, poderia levá-los até o céu. Porque existia agora uma relação que não havia separação alguma. Uma vez que o pecado entrou no mundo, houve uma separação. E eu gosto de pensar que criou-se um abismo
entre o céu e a terra. E quando criou-se esse abismo, eu vou até criar uma ilustração aqui, se é que me permitem isso. Imagina, esse aqui é o céu, essa aqui é a terra, tá aqui tudo junto. Uma vez que o pecado entrou no mundo, amigos, houve uma separação. Não havia mais como unir nada. E não havia como o homem se ligar da terra ao céu. Não havia nada que ele pudesse fazer. Aí Deus entra com uma medida, que a gente chama de graça. Graça é a contrapartida de Deus contra o pecado, quando ele estende a salvação através de Cristo Jesus, religando a terra, ou religando o céu, à terra com uma ponte. Deus te ofereceu salvação. Aí vem a fé. Fé é você aceitar a graça e caminhar sobre a fé, indo na direção dos céus. Para isso você precisa crer, precisa ter o quê? Fé. E então, calma aí, uma coisa é a salvação, outra coisa é a fé, outra coisa é a lei. A graça foi estendida por Deus para nós. E pela fé nós aceitamos. A graça é a contrapartida de Deus contra o pecado. E a nossa atitude mediante a graça é a fé. É crer nessa fé para podermos nos ligar a Deus. É mais ou menos por aí? O que vocês acham? Sim. Eu acho que muito pouco se fala sobre graça. Geralmente tocamos muito no assunto de fé, tocamos em vários assuntos, mas muito pouco fala sobre graça. Só que é uma palavra muito comum e muito usual. Para os cristãos principalmente. Sim. Por exemplo, o jeito mais comum de saudação é tudo bem, graças a Deus. E tu? Sim. Tudo bem, graças a Deus. Tipo, nós não paramos para refletir, graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque você está bem, porque graças a Ele. Sim. Simplesmente porque Ele te permitiu estar ali nesse momento. Ou não ter nenhum tipo de doença te incomodando. Estou bem, graças a Deus. E é algo que nós não pensamos muito, mas é muito importante. Sim. Tão importante quanto as outras, quanto a fé e quanto a lei. Sim. A graça. Porque é essa união. É um ciclo. É o famoso porquê. O porquê disso. Eu tenho fé porque pela fé eu consigo a graça. Não que você consegue, a graça é dada para você de graça. Sim. E você tem fé, acredita e automaticamente Deus te concede a graça. Não consigo expor esse pensamento que eu estou tendo. Somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Fé. Exatamente, né? Fé. Você tem a fé, é um círculo. Você colocou bem. Vou tirar minha aliança para que as pessoas possam ver. É um círculo. Deus estende a graça. Você creu na graça. Quando você crê, você está sob a graça. A graça te estimula a crer. É um círculo, é uma aliança infinita. Salvação pela graça. Né? Você vai criando. E aqui tem um detalhe muito crucial, Estevão, muito bacana. A graça, ela é destituída de condenação, de julgamentos ou mesmo de acepção, porque a graça aceita a todos. Não importa qual pecado você tenha, a graça aceita a todos. E ela estende sobre você uma salvação. Porque quando Cristo morre sobre todos e para todos. Então, o primeiro ponto crucial do Evangelho, o Evangelho é para todos. E aqui vem algo que as pessoas confundem muito. Os adventistas, eles pensam que vão ser salvos pela lei. Mentira, nós não pensamos isso. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. E quando eu sou aquele que aceita a graça, eu começo a crer nela. Então aí surge um papel interessante, que agora a gente vai começar a falar sobre também. Uma vez que eu aceitei a Cristo, fui salvo pela graça, em que sentido? Aonde eu encontro a lei nessa relação? Porque a lei tem um papel. Aonde eu encontro a lei nessa relação, meninos? A lei, ela vem para mostrar o caráter de Deus, né? Então, quando a gente é salvo, a gente quer se parecer com Cristo. Sim. Porque a gente aceitou Cristo, então a gente quer se parecer com Ele. Igual o Daniel comentou, de um relacionamento, um casamento, se você ama ou quer estar com a pessoa, você vai acabar se parecendo com ela. E aí, querendo se parecer com Cristo, você aceita a lei. E a lei vai explicar quem é Cristo. Então, Ele é o Deus de todas as coisas, quem você deve amar, adorar, e que você tem que amar o seu próximo, por isso que você não rouba, adultera e todas as questões que estão ali. E aí a lei, ela vem tanto para mostrar isso, mostrar quem é Deus, e aí é uma consequência, né? Quando você aceita a salvação, você também cumpre essas questões, e também para nos sinalizar, né? Se eu não tô, como que eu sei, né? Se eu tô no caminho certo ou não? Se eu tô seguindo o que pede a lei, e a lei como de forma abrangente, né? Porque Jesus veio para mostrar justamente
que a lei não é aquela questão assim de pequenos detalhes e aquele fardo, não, mas é uma coisa grande, né? Uma coisa que abre a mente, não fecha, né? E aí ela vem mostrar isso. E, então como é que eu sei se eu aceitei mesmo a graça? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, então as outras coisas vão vir a partir disso. Aí eu consigo ser amável, consigo ajudar o próximo, consigo fazer o que a lei pede, né? Se alguém está precisando de mim, eu vou ajudar. E viver de acordo com o evangelho, né? A lei, ela foi dada por Deus. Sim. No começo. Isso é óbvio. E para nós, como cristãos, tudo que é dado por Deus, você cumpre simplesmente por causa da fé que nós temos em Deus. Sim. Automaticamente, se a lei foi dada por Deus e quando Jesus veio para cá, ele veio justamente para que a lei se cumprisse, para mostrar que a lei não acabou, a lei nunca será abolida. Jesus veio, cumpriu a lei, seguiu tudo do jeito que o Pai mandou e cumpriu a missão dele desse jeito. Ele diz, sejam imitadores de Cristo. Quando ele fala sejam imitadores de Cristo, é simplesmente do começo ao final da Bíblia. Não é para você simplesmente escolher, não, eu quero aqui onde Deus me dá graça, aqui onde ele falou sobre as leis, eu não quero. Ele quer que você cumpra a Bíblia como um todo. O nosso Deus é o mesmo do Gênesis ao Apocalipse. O mesmo Deus que fala no Gênesis que criou é o mesmo Deus que precisou destruir Sodoma e Gomorra quando não tinha condições de continuar. Esse Deus é o mesmo. Então a Bíblia não muda. Não adianta querer cumprir. Eu gostei dessa parte da graça, mas essa daqui não gostei muito. Não gostei, não. Porque ele fala para fazer isso. Sim. Então é simples. É simples. A lei foi dada por Deus, precisa ser cumprida. Não, mas aqui diz isso. Se você ler o contexto, sempre vão tentar baixar a lei a um ponto por causa de um verso. Até a própria lição nos diz em Gálatas Gálatas 3, 24 e 25. E pergunta se a... Lê pra gente então, Estevão, por favor. Gálatas 3, versículo 24 e 25. Mateus, põe na tela pra gente, por favor. Gálatas 3, versículos 24 e 25. Nos diz o seguinte, no verso 24. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. E aí as pessoas confundem, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Sabem por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Ele é a lei. Sim. Agora tem alguém maior do que a lei tomando conta de nós. Então fica tranquilo, se você quiser seguir ele, você vai encontrar a lei nesse percurso. Vai, porque ele mesmo coloca, se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Em João 14, versículo 15. E muito bem colocado, Estevão, porque a gente encontra o seguinte, você citou um texto aí que eu também gostaria de ler, que é o texto de Mateus 5, versículo 17 e 18, diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E perceba que uma coisa aqui curioso, né? Então, como você colocou, Estevão, Deus nos salva pela graça. Cristo é maior do que a lei. Ponto. Salvação é pela graça. Mas ele pede, se você me ama, você guarda o quê? Os meus mandamentos. Então, a expressão do amor de Deus para conosco é ele nos dar um código de conduta moral que pode nos conduzir para que nós possamos, então, estar cumprindo a sua vontade. E a minha expressão em gratidão, em amor, em aceitar essa salvação, é cumprir a vontade dele na minha vida. Isso se revela através da obediência. Tem uma coisa que eu sempre digo nos episódios que passaram aqui, eu já falei várias vezes. Obediência é um traço de adoração. Obediência é um traço de salvação. Obediência é um traço de submissão a um Deus que já te salvou. Então, para mim, é muito curioso, eu fico muito assim, pensativo, quando eu vejo pessoas falando assim, não, fui salvo e eu não tenho compromisso nenhum com a lei. Aí Paulo fala assim, você que foi salvo pela graça, vai viver de qualquer maneira? Aí ele fala assim, não, de maneira nenhuma. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Nós que cremos em Cristo, agora crendo nesse Cristo, tentamos obedecer a lei. Vamos ser perfeitos? Não vamos. Em nenhum momento seremos perfeitos.
Mas isso não nos isenta, não nos dá o direito, não nos dá a liberdade de abolir ou retirar partes da lei que não foi escrita por nós, foi escrita pelo próprio Deus. A gente vive agora num compromisso com Cristo, numa tentativa constante de obedecê-lo mediante a salvação que eu já recebi. Né? E isso é maravilhoso, porque eu recebo a salvação antes mesmo de tentar fazer qualquer coisa. E o incrível é que a graça é dada por Deus. Sim. Mas a fé e o cumprimento da lei dependem de nós. Eu Sim. preciso ter fé. Eu já tenho a graça, mas eu preciso ter fé e eu preciso cumprir a lei. Sim. Só que as pessoas, elas querem a graça, mas não querem os outros dois. Eles não querem cumprir a lei e não querem ter fé, mas eles querem a graça. É como o pastor falou, é um ciclo. Se você tirar uma parte, não deixa de ser o ciclo. Deixa O de ser um ciclo ciclo. para de existir, fica uma linha reta. Não tem como você fazer um ciclo faltando uma peça. Sim, exatamente. E a Muito bem lei, colocado. e a lei está gravada, né? Em Salmos fala que a lei está gravada no nosso coração. Então, desde sempre existiu a lei, porque a lei, né, mostra quem é Deus também. Então, assim, ela tá, se a gente é criado por Deus, a lei tá na gente. E aí a gente percebe ela quando a gente aceita a salvação, porque antes a gente talvez nem perceberia, né? A gente vive a vida e não sabe o que a gente está fazendo de bom vem de algum lugar. Quando a gente aceita Jesus, a gente entende. Então o que eu faço de bom vem porque Deus colocou no meu coração a lei, né? Sim, exatamente, Gil. E tem aquele verso também, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, algo assim, não será salvo. Enfim. O texto é certo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso aí. Eu acho que é nessa linha que a gente se encontra. Não é só você falar, olha só, sou salvo pela graça, eu tô gritando aqui Senhor, e tô bem. Não, você, como você bem disse, nós expressamos esse amor, nós glorificamos o Senhor através das nossas atitudes. Eu acho que uma passagem-chave para a gente entender essa relação entre fé, obra e salvação está em Tiago 2, no começo do verso 19. Fala assim, tu crês que Deus é um? Bem fazes, os demônios também creem e tremem. Porém, queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril, é vazia? Não foi declarado justo por obras nosso pai Abraão, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Ou seja, Abraão está agindo aqui. Sim. Vês que a fé atuava juntamente com suas obras, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, e se cumpriu a escritura que diz, creu Abraão a Deus, e se lhe contou como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede que o homem é declarado justo por obras, e não somente por fé. É bem importante, porque eles atuam juntos. Não é um nem outro, são os dois juntos. E é por conta da fé, por conta da graça que eu ajo. Sim. Que muda a minha atitude. É como a gente falou no começo. O evangelho é transformador. Se a gente vê a tirinha lá, o rapaz está ali carregando todo o peso, conhece o evangelho, é transformado. E pode ver que já a postura dele mudou. Sim. Ele age diferente. É essa transformação que a gente quer. É tudo uma correlação. Por conta da graça, eu creio. E porque eu creio, eu já ajo de maneira diferente. E isso é curioso porque, assim, existem dois lados dessa moeda, Daniel. Foi muito bem colocado. Existem os que carregam os fardos do pecado e vão até Cristo e a culpa, o rancor, a dor, a mágoa é retirado. E existem aqueles que estão tentando se salvar sozinhos, como os próprios fariseus e saduceus, que carregavam os fardos da lei. Eles olhavam para os 10 mandamentos e tentavam sozinhos vencer os 10 mandamentos. Então fica pesado, fica aquele cristianismo pesado. Estou tentando e não vou conseguir. Quando eu vou até a cruz de Cristo, eu percebo uma coisa. Eu não preciso carregar meus fardos tentando vencer uma lei sozinho. Eu não preciso carregar minhas culpas porque eu sou pecador e não existe perdão para mim, porque existe perdão. Então, qualquer fardo que eu levo a Cristo, Cristo pode me aliviar. Sim. Eu começo a perceber que a salvação ela é leve. Porque eu vou até Cristo, eu não guardo a lei, fui até Cristo. Cristo me salva do mesmo jeito. Aí ele vai te pedir o quê? A fé sem obras é morta. Cristo habitou em você, você começa a ser o quê? Diferente, amigo. Então, Cristo começa a trabalhar em você, como eu disse em outro podcast. Tua luta não é para vencer teus pecados. Tua luta não é para ser um ser humano melhor. Tua luta é para se apegar a Cristo e Cristo em você vencer teus pecados, moldar teu caráter, transformar teu coração, moldar tuas palavras, fazer de você, dar a você uma nova vida, como disse Paulo. Então, quando eu vou até Cristo, eu sou
transformado. A fé me leva a esse encontro com Cristo. Uma vez que o encontrei, fui salvo. E uma vez que fui salvo, sou um cidadão dos céus. Sendo um cidadão dos céus, eu sou regido por uma lei diferente que a lei humana. Eu sou regido pela lei de Deus. E a lei de Deus é a lei do céu. Porque ele trouxe de lá para cá, amigo. As pessoas podem dizer o que quiser, mas quem escreveu a lei foi o próprio Deus em pedras. E ali, essa lei vai estar vigente até que tudo passe. Porque ele falou assim, até que o céu e a terra passem. Quando eu entrei aqui para gravar hoje, a terra estava no mesmo bendito lugar e o céu também. Não estava lá? Mudou alguma coisa quando vocês entraram? Então, meu amigo, tudo continua no mesmo lugar da história. Assim como a lei de Deus, né? Perfeito. Eu tenho um exemplo desses da graça. Justamente, o que eu vi? Eu vi eu não lembro certo qual é o vídeo que eu estava vendo do pastor Rodrigo Silva. Sim. E ele simplesmente fala sobre a lei e o pecado. Ele fala, vocês lembram que quando Jesus deu a lei, ele escreveu sobre uma pedra, e quando o pessoal queria apedrejar... João 8, quando eles querem apedrejar a mulher adúltera, ele escreve sobre o chão. Sim, na areia. Ele disse, por que você acha que ele escreve sobre a pedra, sobre a lei e sobre os pecados? Ele escreve num local que se vir um vento ou pode ser apagado. É justamente para nós entendermos o peso de cada coisa. A lei foi colocada sobre a pedra porque a lei não muda e ela é para sempre. Independente do que aconteça. Passam chuva, sol, vêm pessoas novas. A lei não mudará. Ela é imutável porque a palavra de Deus é perfeita. E os pecados ele pode simplesmente apagar porque nós nos arrependemos. E porque acreditamos nele simplesmente. Perfeito, em seu sacrifício. Se a gente seguisse a lei direitinho ou fôssemos... assim, humanos perfeitos, para quê? Para que a graça? Para que o sacrifício? A gente, somos perfeitos, mas não, nós não somos de uma natureza pecaminosa. Sim. Quando éramos perfeitos, nós decidimos pecar. Sim. E estamos aqui hoje, né? Então, graças a Deus, temos a graça, Sim. temos esse sacrifício e não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então, né, como a lição passada de Levítico bem disse. E é por isso que o evangelho é tão importante para a gente poder compreender também o porquê a gente precisa de uma cruz. Muito bem colocado, e eu vou ler um texto bíblico sobre esse tema para a gente poder ir caminhando já daqui a pouco para o nosso final. Colossenses capítulo 1, versículo 27, é um texto da lição muito interessante, Colossenses 1, 27. Na minha versão aqui na Bíblia Jovem diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha que texto maravilhoso. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então a esperança do céu, a esperança de salvação, ela se dá quando Cristo está em quem? Em nós. E isso aqui é fabuloso, porque agora a gente percebe o seguinte: em nenhum momento a Bíblia te fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há, até a chegada a Ele, não há condenação ou julgamentos. E eu gosto muito do texto de João 3,16, que fala porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Todo mundo sabia isso de cabeça. O que a galera esquece é o 17, 3,17, que diz assim: aquele que nele crê não será julgado. Mas aquele que não crê já está o quê? Julgado. Está ali entre o 17 e o 18, se eu não me falha a memória. Então, não existe julgamento. Porque o crivo do julgamento celestial é o seguinte: você aceitou o sacrifício de Cristo na cruz? Amém por isso. Então você se tornou um salvo. Agora, em consonância com esse sacrifício que você aceitou, você caminha conforme a vontade de Deus, conforme a lei que Ele te entregou. Você não aceitou o sacrifício de Cristo na cruz? Amigo, não tem nem julgamento. Você já está condenado. Porque não precisa nem julgar. Já acabou. E é por isso que Romanos 8:1 fala assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso vem de encontro ao que está em Colossenses 1:27. A esperança da glória é Cristo em quem? Cristo em nós. Então, a luta é: Cristo está em você? Porque se Cristo está em você, obediência não vai ser difícil. Por quê? Porque Cristo está em você, logo você vai andar conforme Cristo te pede para andar. É simples assim. Né? E quando a gente começa a falar disso, a gente percebe uma coisa. Qual é o objetivo, então, do evangelho? Alguém se arrisca? Qual é o objetivo do evangelho? E aí? Eu acho que é uma convicção interna, eu diria. Sim. Porque
Em Efésios 1:13, se eu não me engano, fala que somos selados com o Espírito no momento em que acreditamos, no momento em que cremos. Cremos o quê? Cremos no Evangelho, cremos em Jesus Cristo. E é esse selo do Espírito Santo que faz toda a diferença. Em Apocalipse fala que as pessoas que são salvas, que estão em Cristo, têm um selo, o selo Espírito Santo. Não é o selo marca da besta, não, é o selo Espírito Santo. Esses são os que diferem entre aqueles que não estão salvos e aqueles que estão salvos em Cristo. E é, né, o diferencial na parábola das 10 virgens. Havia uns 5 ali que tinham óleo, que simboliza o Espírito Santo. Então o Evangelho vem para que a gente possa ter o livre-arbítrio de acreditar no Evangelho e ter essa fé. Porque essa fé, esse momento que cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. Claro que podemos, né, nos desviar, e aí perdemos. Sim. Mas é nesse momento de crença, de acreditar no Evangelho, que nós somos salvos. E para mim essa é a importância do Evangelho. É isso que a gente precisa. Eu diria que toda ação tem uma reação. Sim. Eu enxergo o Evangelho como ação. E o objetivo dessa ação é transformar vidas. Eu, quando me falam sobre Evangelho, eu penso muito em Paulo. Não consigo definir com palavras, mas conseguiria definir, por exemplo, com um personagem. O que é o Evangelho para você? É Paulo. O que Paulo fez? Ele transformou o mundo. Ele pregou de uma forma, ele transformou. Ele se entregou e foi o se instrumento que foi usado por Deus. Esse é o Evangelho. Eu acho que se alguém soubesse definir Paulo melhor, eu diria Paulo. O que é o Evangelho para você? Para mim, Evangelho é Paulo. Sim. Paulo é um exemplo do Evangelho para você. Para mim. Que bênção. Transformação. Era Saulo, perseguidor, de repente vira Paulo, e aí quando ele é salvo, ele é transformado e agora ele se torna um instrumento de salvação. Literalmente ele foi salvo para salvar. Olha só como as obras mudam, né? Como as obras mudam, né? Incrível isso, né? Encontrei Cristo, literalmente eu sou transformado. E minhas obras, minhas ações mudam completamente. Você concorda com isso, Gil? Eu concordo e entendo assim que o Evangelho ele vem para nos guiar até Jesus, né? Então ele é a peça fundamental ali. Porque sem o Evangelho, a gente não sabe quem é Jesus. Se a gente não sabe quem é Jesus, a gente não aceita a graça e não entende a lei. Então, ele vem como tudo, né? Como a base de toda a nossa fé. E ele, apesar, né, igual você estava comentando, que tem o julgamento e se a gente não aceita, né? A gente já está perdido, né? Sim. Mas a gente precisa aceitar. E aí, um dos pontos para chegar na crença e na forma de aceitar é através do Evangelho. É através do Evangelho. Com certeza. Tem uma coisa que me intriga sobre isso, Evangelho, fé, obras, que as pessoas, às vezes, elas esquecem e omitem todo o quadro, né? O nosso tempo já está caminhando para o final, mas eu queria deixar esse quadro aqui para as pessoas. Uma vez, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 4, se eu não me engano, 4:15, diz assim, que onde não existe lei, não existe pecado. Mas se existe lei, existe pecado. Quando você olha para o mundo lá fora, você percebe uma coisa, o pecado de fato existe. Nós reconhecemos isso no mundo lá fora e nas pessoas, nas ações que são feitas lá fora. Logo, se o pecado existe, segundo a Bíblia, é porque existe uma lei que define o que é pecado. Ponto. A lei te define o que é pecado. Se ela definir o que é pecado, você precisa de uma solução para o pecado. E a solução para o pecado é o perdão. Esse perdão veio através da graça de Cristo Jesus. Quando ele morreu aonde? Na cruz. Na cruz do Calvário. Então vamos refazer o raciocínio para você que está em casa. A lei define o que é pecado. O pecado precisa de perdão. O perdão foi demonstrado na graça e a graça foi revelada na cruz. Quando eu digo que a lei não existe mais, ou que ela foi abolida, eu estou tirando a definição de pecado. Já não existe mais pecado, porque a lei não existe, porque é ela que te define o que é pecado. Ela nunca teve o papel de te salvar, mas por outro lado ela define com claridade o que é pecado. Então, a lei deixou de existir. Se a lei não existe, existe pecado? Não. Não, então eu vou tirar o pecado da jogada. Se eu tiro o pecado da jogada, eu preciso de perdão? Não. Se eu não preciso de perdão, eu preciso de graça? Não. Se eu não preciso de graça, Cristo precisava ter morrido na cruz? Não. Então as pessoas precisam entender que Cristo veio a uma cruz demonstrar a graça para estender perdão para pecados que foram revelados pela lei. É um raciocínio que a Bíblia te dá. E agora a gente percebe uma coisa. Mediante esse raciocínio, a graça sim é a salvação. Ela vem em primeiro ponto.
Eu não obedeço e sigo os mandamentos de Deus ou a vontade de Deus porque eu vou ser salvo. Não, já fui salvo. Indiferente aos meus pecados, quando eu aceitei Cristo, eu fui salvo. Essa é a esperança da glória. Eu recebi Jesus na minha vida. Mas uma vez que eu estou crendo, as minhas obras são transformadas. Aí vem Paulo, vem João, filho do trovão, que vira João, discípulo amado. Vem Pedro, o intrépido, que se torna Pedro, o apóstolo do Senhor. E eu posso citar inúmeras outras pessoas que foram transformadas pelo encontro com Cristo. Mas todas elas se dignaram, se submeteram a obedecer. Então, graça é uma coisa, lei é outra, fé é outra, e todas elas compõem o evangelho e o plano da salvação. Estão interligadas, não tem como estarem separadas, né? Então é maravilhoso ver isso, mas meninos, o nosso tempo está acabando. O pessoal já botou o timer ali para mim, já estão me avisando, estão sinalizando. O assunto é muito gostoso. Eu gosto muito desse tema e eu quero caminhar agora para o final aqui com um detalhe crucial aqui. Quando a gente olha para o Evangelho, existe uma pessoa central e a pessoa é Cristo. A Bíblia inteira passa exaltando a Cristo. Ela passa boa parte revelando que Cristo vai vir para nos salvar e ela passa outra parte exaltando o sacrifício de Cristo e ela toda passa dizendo que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo que vai voltar para nos buscar. Então Cristo é o personagem central. E agora, qual é a melhor forma então para nós jovens hoje, mediante essa graça, mediante a salvação que recebemos, exaltarmos o nome de Cristo? O que vocês acham que a gente deve fazer mediante tudo isso que nós estamos vendo? E de pregar o evangelho a toda criatura, por todo mundo. Essa é uma forma de a gente poder glorificar o nome de Deus. Tem muitos jovens por aí que falam, eu não sei o que Deus quer que eu faça, eu não sei o que fazer da minha vida. Já está aqui, já na Bíblia. Deus quer que você faça discípulos. Sim. Discípulos. Então, se isso te comove, é uma mensagem de salvação. O fim do mundo está perto, mas temos uma salvação. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Você sabe a saída para isso tudo? Pregue o evangelho. É isso que eu acredito que todo cristão deve fazer. Eu não quero ser pastor. Tudo bem. Talvez você não tenha o ministério, dom ministerial de ser evangelista. Mas você foi chamado para o evangelismo. Para evangelizar. De alguma forma. Mas é para o evangelismo. Entendeu? Muito bom conselho, Daniel. Realmente, pregue o evangelho. Gostei muito do seu último conselho. Gil, seu último conselho pra galera de casa. O que você diz aí pra... Aceitar, né? Aceitar. Quando a gente entende a mensagem, a gente precisa, primeiro ponto, aceitar. Aí depois que a gente aceita, a gente precisa pedir fé, né, pra Deus. E Deus fala que a fé é desenvolvida. Então, quanto mais a gente pede, mais a gente se desenvolve e mais a gente prega e consegue levar isso pra outras pessoas. Porque se a gente é transformado, a gente quer levar isso pra outros também, né? Então, sentir essa transformação é ótimo, né? Então, espero que todos sintam também. Amém. Muito bem colocado, Gil. Estevão. Eu resumiria da seguinte maneira. O Evangelho, nós temos hoje fácil acesso a ele, graças a Deus. E nós estamos num país democrata, que nós temos a liberdade, nós temos liberdade para ir e vir, para se expressar do jeito que você achar melhor, sem ofender outros, com certeza. Então, nós precisamos aproveitar isso de uma maneira eficaz, principalmente como cristãos e filhos de Deus. A graça, entre as três, eu acredito que seja mais difícil de ser alcançada se fosse por nós. Se fosse por nós, entre a lei e a fé, eu acho que a graça é a mais difícil. E o incrível é que Deus sempre faz o difícil e deixa o mais fácil para nós. Aproveitem isso e vão para cima. Eu gostei desse conselho. Deus fez o mais difícil. Nós ficamos com a parte mais fácil. Aproveitem. Eu gostei disso. Meu último conselho para você de casa é, como disse o Estevão, a salvação foi estendida a você. E você pode aceitá-la. É simples, é de graça. Mas quando você a aceita, isso gera um compromisso entre você e o seu Deus. E agora você vai viver pela fé, como disse a Gil. E vivendo pela fé, você vai pregar o evangelho, como disse o Daniel aqui. Então isso é salvação. Nós somos salvos para salvar. Então você jovem, por favor, seja mais um salvo. Seja um cidadão dos céus e revele aos outros o Deus que te salvou. Que Deus te abençoe, te guarde. Obrigado por ter ficado aqui conosco até o final. Nós estamos terminando mais um episódio do Pega a Lição. Meninos, obrigado Estevão, obrigado Gil, obrigado Daniel por terem estado aqui conosco. Nós já vamos caminhando para o nosso final. Vou pedir para o meu amigo Estevão fazer a oração final, por favor. Oremos então.
Pai grandioso, Pai de amor, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder estudar esta lição. Amém. Obrigado por ter abrido os nossos olhos e por ter aberto os nossos ouvidos e nossa mente para saber um pouquinho mais sobre a Tua graça, sobre a fé e sobre a lei. Amém. Por favor, meu Pai, que possamos viver o Evangelho e agir conforme o Senhor nos ensinou. Por favor, nos guie e não deixa com que nos percamos. Seja conosco, no nome e por amor do Teu Filho, te rogamos. Amém. Amém, Senhor, amém. Meninos, muito obrigado por vocês terem estado conosco aqui para mais uma gravação. Estão convidados para estar em outra oportunidade. E a você de casa, muito obrigado por ter participado conosco. Você já sabe, sábado que vem, às 3 da tarde, aqui no canal da Associação Paulista Central, a gente se vê lá. Deus te abençoe. Valeu!